Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, pelo nosso portal mundomaior.com.br, pelo nosso canal no Facebook. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou Afonso Moreira Júnior e no programa de hoje nós temos a honra de receber o Lama Rinchen Querab, que vem aqui conosco atendendo sugestões que foram enviadas por intermédio do nosso e-mail. Lembrando que o nosso programa é uma gravação, estamos gravando. Você pode participar. Como você participa? Mandando uma mensagem para o nosso e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. Você manda aí a sua mensagem sugerindo um religioso, um sacerdote, um representante de uma crença religiosa que você gostaria de ver aqui no programa. E manda também as suas dúvidas, as suas perguntas. Na medida do possível, nós vamos correr atrás da sua sugestão, como fizemos, aliás, no programa de hoje, com o Lama Rinchen Querab, a quem nós cumprimentamos nesse instante e agradecemos, em nome da Fundação Espírita André Luiz, a sua presença no diálogo interreligioso promovido pelo programa Conviver. Boa tarde, Lama Rinchen. Boa tarde, Afonso. Boa tarde a todos aqueles que vierem assistir o programa. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, nós vamos falar um pouquinho do nosso irmão, Lama Rinchen Querab. Ele é brasileiro, sua formação religiosa ocorreu no Mosteiro da Tradição Sakya, uma das 4 escolas do budismo tibetano, em Katmandu, no Nepal. Ele estudou na International Buddhist Academy em Katmandu. Seu guru raiz é Sua Santidade 41ª Sakya Trizin. E por conta disso, ele vai muito à Índia para que a sua formação continue junto à SS Sakya Trizin. Eu quero, nesse momento, agradecer a disponibilidade do nosso irmão, Lama Rinchen Querab, e nós vamos perguntar a ele, porque na nossa produção, a partir da sugestão que foi enviada, pesquisou o trabalho do nosso irmão, a quem nós saudamos respeitosamente, carinhosamente, e sabemos do seu trabalho na valorização da religião como um todo. Eu começaria, Lama Rinchen, lhe perguntando qual a importância da religião para a evolução do ser humano. Boa tarde. Essa pergunta é uma pergunta importante, é uma pergunta recorrente, e eu fico muito feliz quando ela é feita. Só que eu vou começar ampliando um pouco essa pergunta e dizendo assim: o que precede a escolha de uma religião, de uma religiosidade, é cada um de nós, seres humanos, nos reconhecermos como seres espirituais. Senão não haveria nenhuma razão de nós termos uma prática religiosa, adotarmos uma religião, uma prática religiosa. A primeira coisa seria nós nos reconhecermos como seres espirituais. E como seria isso? Seria de uma maneira muito natural, à medida que nós possamos reconhecer as nossas qualidades humanas. Todo e qualquer ser humano tem qualidades inerentes. Essas qualidades inerentes é que representam a nossa percepção de uma vida espiritual, de um ser espiritual.
Então, todo e qualquer um de nós temos essas qualidades, como o amor, a compaixão, a bondade, a generosidade, a paciência, a tolerância. Todos nós temos qualidades como essa e também podemos pensar na afetividade, no acolhimento, no respeito, no carinho e assim por diante. Essas qualidades são precedentes do que depois a gente pode falar sobre empatia e altruísmo. Mas se nós não reconhecermos essas qualidades em nós, fica muito difícil nós adotarmos uma religião e termos uma prática religiosa. Então, é muito importante isso. Uma vez que você adote uma religião, eu firmemente acredito que todas as religiões têm em seu cerne a mensagem de uma prática de vida humana respeitosa, coerente, acolhedora, ética. Eu acredito que todas as religiões têm os mesmos princípios enquanto qualidades inerentemente humanas e, através de suas práticas, tentam, de uma maneira ou outra, nos incentivar a nos aproximarmos dessas qualidades e a vivermos enquanto nossas práticas de vida. Aí a importância de uma religião ou uma religiosidade. No entanto, eu também digo que e uma pessoa que não adote uma religião e uma religiosidade, ela não é uma pessoa espiritual? Sim, é. Há muitas pessoas que não confessam uma religião, no entanto, eles partem de um princípio muito nobre, fazer o bem pelo bem. Então, para essas pessoas, eles praticam essas qualidades humanas como qualquer outro. Apenas eles não confessam uma religião ou uma fé. No entanto, sua conduta demonstra isso. Monge Lama Rinchen. O senhor pode chamar de lama ou monge, só. Não precisa falar. Fica à vontade. Foi espontânea. Eu agradeço aí o acolhimento. Eu gostaria, Lama, de lhe fazer uma pergunta. Quando nós falamos em Katmandu, não é? Onde o senhor tem uma formação religiosa formal, digamos assim, acadêmica, para nós ocidentais, é uma região cheia de mistério, de esoterismo, a fantasia voa, a imaginação voa alta. O que é Katmandu hoje? O senhor poderia, em algumas palavras, retratar essa região lendária na nossa memória? Afonso, essa é uma pergunta difícil. Katmandu já fez parte de muitas letras de músicas. Mas a Katmandu que eu conheci na década de 80 não é a Katmandu de 2023, né? Infelizmente, nesses países, o Nepal em si é considerado o segundo ou terceiro país mais pobre do mundo. Mas aí eu faria uma fala enorme para contradizer isso, mas no ponto de vista capitalista, sim, é um país que tem muitas carências. É um país que tem ao norte a China, ao sul a Índia. Então, um pequeno país, uma linguicinha espremida entre dois gigantes. Então, obviamente, que Katmandu sofre a influência de tudo isso. Sim, é verdade, quando nós pensamos Katmandu, pensamos o Himalaia, pensamos o Everest, pensamos as montanhas. Elas estão lá. Mas hoje cada vez mais difícil de vê-las devido à poluição. Então, quando nós pensamos Katmandu, se nós pensarmos Katmandu Vale, a cidade de Katmandu, ali já é muito difícil nós nos conectarmos com esse aspecto mais sublime, mais transcendente. À medida que nós saímos de Katmandu e vamos em direção às montanhas, e aí são os trekkings pelos quais o Nepal é muito famoso, ao caminhar ali e conviver com a cultura nepalesa, que é hindu, predominantemente hindu, são 16 castas que tem ali, mas eles têm uma expressão religiosa fundamentada neles, é uma coisa inerente, é uma coisa visceral. Então, aí sim, nós podemos lembrar dessa Katmandu que nos acolhe dentro de uma visão esotérica, mística. Mas no vale, na cidade, hoje em dia, é muito difícil de perceber isso. Lama, se o senhor me permite a familiaridade, quando nós começamos a falar de Katmandu, e o senhor se referindo aí com tanta propriedade, a sua expressão mudou e eu senti o senhor
emocionado, tocado por alguma memória, talvez. Há algum fato, uma ocorrência na qual o senhor tenha se envolvido ali, que tenha marcado com muita emoção esse momento no seu coração? Há vários. O convívio por 18 anos com meu guru raiz, e aí eu faço um adendo. O meu guru raiz, o que me conduziu nos primeiros 18 anos, foi Sua Eminência Chogyam Rinpoche, o 25º Chogyam Rinpoche. Com o falecimento dele, e antes disso, ele já havia me orientado que, após isso, eu estaria sob a tutela direta de Sua Santidade Sakya Trizin, 41º Sakya Trizin, que é o líder do budismo da escola Sakya, do budismo tibetano, e também é o segundo após o Dalai Lama. Então, falar de Katmandu para mim, sem lembrar meu professor e tudo que eu vivi com ele, não é possível. Obviamente que não. Então, talvez isso seja o que o senhor tenha notado. Então, para além, desculpa, ainda tenho um resquício de tosse. Mas, para além disso, também eu vivi alguns momentos muito difíceis de Katmandu, da história do Nepal, que foi o assassinato do rei, depois outro assassinato da família real, o ataque dos maoístas, ou seja, toda a parte política daquela região, como eu disse inicialmente, ela é muito sensível. Então, por isso que talvez Katmandu hoje não seja o Katmandu de 3 décadas atrás. No entanto, também eu faço questão de dizer, há lugares, mesmo em Katmandu, no centro, no vale, onde, ao adentrar esses lugares, eu vou dizer Swambunat, Bodhanath, Pashupatinath, que já é cultura hindu, ou nós vimos para os bairros tradicionais históricos de Katmandu, onde toda a arquitetura está preservada, foi reconstruída após o último terremoto. Quando nós entramos nesses lugares, aí sim, há pequenos templos budistas ali, templos hindus. Então, ali sim a gente respira essa espiritualidade, aí sim. Mas na parte central da cidade, onde está o comércio, enfim, toda essa parte já é bem fora dessa experiência. Mas dentro da própria cidade, se nós formos para esses lugares, aí sim está muito predominante ainda as fontes espirituais que predominam naquela região, que é o budismo e o hinduísmo. Maharishi, quando nós imaginamos aí um sacerdote que tem o conhecimento, a vivência, a experiência, a filosofia que o senhor tem, nós imaginamos, é asas da imaginação. Nós imaginamos o senhor num monastério, sem janelas, um ambiente de reclusão, de afastamento, e, no entanto, nós estamos vendo o senhor aí com muita simpatia nos acolhendo nesse ambiente doméstico, acredito, que é bem ocidental, é bem nosso, embora, claro, tenha a sua marca pessoal. Como é que é isso? Como é que é o Lama no Ocidente? O que ele faz, onde ele mora, qual é a função dele? Ele presta contas a um superior? Como é que é essa rotina do seu exercício religioso no dia de hoje? Bom, primeiro, a razão de eu estar no meu escritório, aqui é um escritório onde eu estudo, onde eu preparo minhas aulas, há 2 bibliotecas, uma que você vê aqui atrás e a outra do lado, que estão todos os meus livros de estudos e tudo mais. Aqui que eu preparo minhas aulas, estudo e tal. Eu não tinha certeza se eu poderia ter como cenário a sala de meditação, o Gompa, isso tudo. Poderia gravar de lá. Mas eu tenho como princípio, como quando eu faço uma gravação, uma aula endereçada ao pessoal secular, eu tento não carregar muito com os ambientes extremamente religiosos. Mas essa sala aqui, se eu virar a câmera, o senhor vai ver várias tancas e assim por diante. Mas, enfim, a pergunta é muito simples. Quando nós estamos no mosteiro em Katmandu, ou na Índia, porque eu estudo tanto no Nepal quanto na Índia, porque Sua Santidade Sakya Trizin está em Dehradun, que é norte da Índia, já a caminho dos Himalaias, e o meu mosteiro, onde eu me formei, como o senhor disse na introdução, está em Bodhanath, bem na frente de umas principais estupas que existem no mundo. Estupa é um ornamento arquitetônico de séculos que tem ali,
que guardam relíquias dos grandes mestres, inclusive do Buda, e que é o local onde os budistas circunambulam o dia inteiro, desde as 4 horas da manhã até 8 horas da noite. Circular uma estupa é um ato extremamente meritório, gera muitos méritos e nos permite permanecer com atenção plena. Bom, enfim, nos mosteiros não somos fechados, essa ideia não é assim. O que existe é que nós temos nossas horas muito específicas de estudo, de práticas, de trabalho, e muito trabalho, e de ensinar. Mas também no Nepal, no budismo tibetano, no Nepal, na Índia, no Butão, no Tibete, os monges também saem do mosteiro e vão fazer orações nas casas das pessoas que assim solicitam. Então, há uma escala que em tibetano a gente chama de pujas, ou de orações, liturgias. Parte delas é feita dentro do mosteiro, nos seus vários gompas. Gompas são salas de meditação, ou que tem minimamente algum altar. E também nós fazemos isso na casa das pessoas que nos chamam. Então, na verdade, a vida monástica no budismo tibetano, ela é de muito trabalho, muito estudo. À parte disso, também periodicamente, cada um de nós monges entramos em retiro. Então, quando nós entramos em retiro, nós nos retiramos. A palavra retiro significa retirar-se do cotidiano, e nós permanecemos na nossa célula de retiro, que pode ser o nosso quarto. Nossos quartos têm altar, tem tudo. É um altar, uma cama, uma almofada, alguma coisa, e só, né? E aí nós permanecemos aí por meses, anos, fechados, fazendo uma prática espiritual, um puja, uma meditação específica, segundo a orientação do nosso preceptor, e pode ser retiros de uma semana, de um mês, de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, e o retiro clássico de 3 anos, 3 meses, 3 dias. Aí vai de cada escola determinar como vai orientar seus alunos a fazer isso. Então, eu fico feliz de o senhor ter feito essa pergunta. Então, essa é a nossa vida lá. A nossa vida aqui, ela é não a mesma. Porque no Ocidente, primeiro, não há uma cultura das pessoas darem suporte aos mosteiros. Essa é uma coisa que difere muito, e isso é muito importante saber. Então, lá, a comunidade em torno dos mosteiros, elas têm uma alegria, uma honra em manter os mosteiros, em manter os monges na sua prática espiritual, para que os ensinamentos do Buda permaneçam presentes, apesar de ser mais de 2.500 anos, os ensinamentos do Buda eles estão presentes em uma linhagem inquebrantável, nunca interrompida. Então, isso é uma alegria na escola Sakya, como nas demais escolas tibetanas, mas eu falo pela minha escola, para a escola que eu estudei, eu digo que os ensinamentos que vêm desde Buda até um presente momento, atravessando todos os intempéries que houveram no budismo, tanto na Índia como no Tibete, de volta para a Índia novamente, apesar de todos os intempéries, os ensinamentos permaneceram inquebrantáveis, ininterruptos e jamais contaminados. Então, nós no Ocidente, a principal função nossa é manter os ensinamentos, estudá-los diariamente, praticá-los diariamente e, sempre que possível, ensiná-los. Porque quando nós ensinamos, nós revivemos o que nós aprendemos. A segunda coisa é servir a comunidade onde nós estamos. A minha maneira de fazer isso, eu sou muito ligado à área da educação e à área da saúde. Então, são as 2 áreas que eu mais atuo e sempre que convidado também no mundo corporativo, que, inclusive, tem se desenvolvido muito nisso agora. Então, no Ocidente, nós trabalhamos para gerar recursos para manter o mosteiro. Porque os recursos por doação no Ocidente não têm a mesma maneira, o mesmo fluxo, a mesma continuidade como que existe na Índia, no Nepal, no Butão. Então, a maior parte de nós, monges, trabalhamos. Eu trabalho, por exemplo. Eu não trabalho fora do Dharma, mas eu trabalho. Eu dou aula, faço pesquisa, enfim. Tenho alguns rendimentos que me ajudam a manter esse lugar. Agora, a particularidade desse lugar, o senhor usou a palavra que me tocou. É um lar. Porque esta propriedade, onde o Mosteiro Sakya está, é um sítio que eu ganhei da irmã mais velha de minha mãe, quando eu tinha 5 anos de idade.
Olha só. O senhor está onde, monge? Eu estou em Cabriúva, a 85 quilômetros de São Paulo, muito próximo pela rodovia dos Bandeirantes. No máximo 1 hora para chegar aqui. Então, quando eu voltei para o Brasil em 2004, plenamente ordenado, eu estabeleci o Mosteiro Sacre aqui. Então, o que eu fiz? A casa da sede, a sede da propriedade, hoje ela não é mais uma casa. Ela por fora ela é uma casa, mas dentro ela abriga todo o que precisa ter dentro de um mosteiro budista. Então, quando você entra dentro da sala, todo mundo que vem aqui tem o mesmo impacto. Você pensa que está entrando dentro de um templo no Nepal, na Índia. Mas, por fora, ela continua sendo uma casa. Então, depois de 2007, nós construímos uma outra parte, que é essa onde eu estou, onde aqui tem o meu quarto, tem o meu escritório, embaixo tem alguns quartos que são alugados quando as pessoas vêm permanecer aqui para fazer seus retiros, práticas, enfim, ou seja, que ela venha fazer aqui. Então, é um lar, realmente é um lar. Ah, Maharishi, as perguntas podem parecer assim banais para o senhor, mas é que naturalmente são pessoas que não têm o conhecimento e querem naturalmente beber numa fonte fidedigna, que no caso aqui é o senhor. Uma pergunta que eu tenho certeza que o senhor vai acolher com carinho. Qual a diferença de orar e meditar? Qual a diferença entre orar e meditar? Essa é uma pergunta importante, senhor Afonso. Aliás, no Dharma, a gente costuma dizer que não há perguntas bobas, não relevantes. Toda pergunta é uma pergunta, ela deve ser acolhida com respeito e respondida. E essa pergunta ela é muito interessante, porque há uma diferença. Meditar significa, de uma maneira bem secular, sem muito mistério, meditar significa familiarizar-se. Familiarizar-se com você, neste momento, no aqui e no agora. Então, é uma inversão de olhar. Nós, por exemplo, procuramos felicidade fora o tempo todo, em objetos externos. Meditar é inversão de olhar, olhar para si e reconhecer que já há muito de felicidade em você e em cada um de nós. Porém, nós temos uma dificuldade enorme de reconhecer isso, porque nós atribuímos felicidade a coisas materiais, às coisas externas, quando a felicidade, na verdade, é o equilíbrio interior. E isso é feito através da meditação. Orar significa, quando nós oramos, né, a maior parte das religiões, ou eles juntam as mãos, ou eles colocam os braços, enfim. Qualquer uma dessas posturas, o que significa é que nós nos recolhemos e nós olhamos para o nosso objeto de refúgio. Uma imagem, uma pintura, uma estátua, enfim. Ou nós também podemos ter isso na nossa mente, no nosso coração. Quando nós olhamos com devoção, por exemplo, a Jesus, a São Francisco, a Maria, enfim, o que nós olhamos? Nós olhamos as qualidades que eles têm. E nós oramos para desenvolver essas mesmas qualidades. Talvez o equívoco seja nós entregarmos a eles a responsabilidade de resolver problemas criados por nós. Esse é um ponto muito importante. Então, quando nós oramos, nós pedimos as bênçãos dos seres iluminados, dos seres de luz, das divindades, a nomenclatura que cada um possa usar. Mas a razão de orar é porque, de uma maneira ou de outra, com maior ou menor intensidade, nós cremos que aquela qualidade, aquela habilidade, aquele potencial, aquela emanência possa nos abençoar e possa nos ajudar na resolução dos nossos problemas. Quando meditar é olhar para si e reconhecer-se em suas qualidades, mas também em suas fraquezas, nos seus equívocos, e reconhecer por quê. Às vezes cometemos ações do pensar, falar e agir que promovem experiências de sofrimento a nós e aos outros. Então, no Dharma também nós oramos ao Buda, além que fique bem claro, Buda não é Deus,
Buda nunca se proclamou Deus. O budismo em si não nasce como uma religião, ok? Não era essa a intenção do Buda. A intenção do Buda era entender se havia alguma maneira de cessar o ciclo de nascer, crescer, envelhecer, morrer, e nesse ciclo tanto sofrimento. Então, quando nós, no budismo, fazemos puja ou liturgia, é um ato de orar. Sim, é. Mas, na verdade, a liturgia no budismo é mais um ato de nós meditarmos em ação. É uma meditação em ação, onde nós meditamos, foco, uma visão unifocada, olhamos para as qualidades que o Buda representa, sabendo que as nossas qualidades não são diferentes da dele. Então, nós buscamos entender por que nós não vivemos essas qualidades. Quais são as ilusões que sequestram a nossa atenção e a nossa felicidade. Então, orar significa juntar as mãos, olhar para o seu objeto de refúgio, de fé, e pedir as bênçãos dele. Meditar significa reconhecer que em você há essas qualidades e o que sequestra a sua atenção e o impede de ser as mesmas qualidades. Basicamente é isso. Eu acredito que o senhor respondeu muito bem e atendeu a minha expectativa, e acredito que de todos aqueles que estão nos assistindo aí nesta gravação. Agora, Lama Rinchen, por que, na sua opinião, é tão difícil silenciar a mente? Porque a mente dos ocidentais é tão hiperativa e barulhenta, por assim dizer, em relação aos povos orientais, que são mais adeptos do controle mental. Então, responder isso seria um final de semana inteiro. Mas, na verdade, é boa essa pergunta. Eu vou tentar simplificá-la da melhor maneira possível. E não é uma questão de ocidental e oriental. Se nós formos para o Japão, para a China, para o Vietnã, para o Laos, para Bangkok, são lugares muito barulhentos, mais barulhentos do que nós estamos. Eu não sei se o senhor já foi a Nova Delhi, mas Nova Delhi é uma cidade extremamente barulhenta. O ponto é assim: o nosso corpo, as nossas expressões e tudo mais, eles reagem a uma coisa que é simples. Existe um autor, agora não me lembro se é William James ou James Williams, é um ou outro. Ele tem uma frase que é muito boa para explicar isso. Ele diz assim: a realidade que cada um de nós vive no presente momento, ou seja, no momento presente, é para onde a nossa atenção está olhando. Uma maneira de exemplificar isso é, às vezes, nós vamos para um lugar muito bonito, como uma praia, à beira de um rio, enfim, um lugar assim, de completa paz e silêncio. O nosso corpo foi para aquele lugar. Ao chegarmos ali, a gente regozija com aquilo por alguns segundos, até que a nossa mente se conecte ou olhe para um problema, um algo não resolvido, uma memória triste, uma memória violenta. Ou seja, na hora que aquilo surge no aspecto da nossa mente, o nosso corpo sente aquilo. Se é uma memória de briga, de raiva, de discussão, nosso corpo contrai, a nossa boca enrijece, a nossa respiração encurta, mas nós permanecemos naquela praia afrodisíaca maravilhosa. Mas por que o meu corpo está fazendo tudo isso? Porque a minha atenção está olhando para uma memória que me remete a essa experiência. Então, o ponto não é que nós temos muitos pensamentos. Sim, nós temos. Primeiro, porque os pensamentos surgem por estímulos. Então, nós somos um corpo sensorial, nós temos 5 sentidos, nós temos 5 antenas, e somos o tempo todo estimulados por odores, por sabores, por ruídos, por toques, e assim por diante. Então, cada vez que algo toca, imediatamente surge no meu aspecto, na minha consciência mental, a necessidade de um reconhecimento e uma resposta. Então, tudo isso, a maior parte das pessoas não tem um treino para isso. Então,
todos esses estímulos são experienciados como pensamentos, esses pensamentos promovem associações com outros pensamentos, e aí a nossa atenção foi sequestrada, foi para outro lugar. E o que nós vamos viver, o que o nosso corpo vai sentir, vai ser exatamente isso que eu acabei de dizer. Aqui nós vivemos em cada momento é para onde a nossa atenção está olhando. Como é que eu posso diminuir tudo isso numa Avenida Paulista em São Paulo ou em qualquer lugar barulhento do mundo? É simples. Na verdade é simples. O fazer é difícil, porque nós não estamos acostumados a isso. Mas é treinar, e isso é meditar, é treinar, manter a sua atenção unifocada no objeto da sua escolha. Então você deve ser o protagonista que dirige a sua atenção para aquilo que tem sentido e significado, que sustenta o propósito da sua vida e mantê-lo naquele lugar. Agora, obviamente que há muitas coisas, né, que nos chamam a atenção, mas nós devemos permanecer com a nossa mente focada naquilo que tem sentido e significado para cada um. Isso é possível fazer, existe hoje em dia vários programas para isso, produzindo excelentes resultados. Na verdade, senhor Afonso, meditação hoje em dia, já há muito tempo, saiu da caixinha do esotismo, do esoterismo, do misticismo, do acredite se quiser. Né? Eu mesmo sou um pesquisador nessa área. Então, hoje em dia, nós sabemos que meditação é ciência. Os benefícios da meditação são mensuráveis. Então, e para qualquer um, para qualquer pessoa, independente de sua religião, de sua crença. Eu costumo dizer que a arte de meditar é um apropriamento da humanidade e não de nenhuma religião ou religiosidade. Então, todos nós temos essa habilidade, se assim o quisermos. Lama Rinchen, o senhor citou William James, um grande escritor, um grande pensador, pouquíssimo conhecido e citado entre nós, o que comprova que o senhor tem uma cultura literária bastante profunda, respeitável. E falando sobre cultura literária, há algum autor que o senhor possa citar que contenha, se não nominalmente, mas em essência, os princípios espirituais que o senhor defende? Obviamente, Sua Santidade Dalai Lama, obviamente, Matthew Ricard, Miguel Rinpoche, Alan Wallace, Daniel Goleman, entre outros, são tantos, que, por exemplo, tem Vance Dual, que é um primatologista, que tem um livro muito interessante, que chama-se Na Era da Empatia. São muitos autores que eu poderia citar, minha pilha é bem grande, né? Que a gente podia citar. E Varela, o senhor vai ficar, mas nossa, o senhor lê tudo isso? Sim, porque apesar de eu ter uma formação muito sólida no budismo, me especializei em emoções e meditação, mas também eu tenho mestrado em psicologia e assim por diante. Eu tenho uma vida acadêmica bem plena, né, tanto no Brasil quanto fora. Então, nós vamos encontrar na literatura, para além do círculo de religiões, muitos autores cujos trabalhos nos remetem a reflexões extremamente importantes sobre a nossa espiritualidade. Mas eles não vão estar falando diretamente de espiritualidade. Se eu pego Michel Foucault, pode pegar um tratado, um livro dele, A Hermenêutica do Sujeito, e a narrativa dele, na Hermenêutica do Sujeito, em muitos pontos, ele vai trazer reflexões que nos remetem ao Dharma, ou ele se inspirou no Dharma, ou ele se inspirou na sua própria humanidade, observando a humanidade. Então, o que é importante, é por isso que eu tomei o cuidado no começo de dizer, a espiritualidade humana é o que nós temos que reconhecer, é o que nos une, é o que nos faz. Não existe mágica maior, na minha humilde opinião, não existe a mágica maior do que nós nos reconhecemos naquilo que é comum à humanidade. Muitas vezes as religiões nos apartam ao invés de nos unirmos. Então, se você tem uma prática religiosa e você tem uma atitude sectária, você não tem uma prática religiosa. Então, por quê?
Você está dando atenção à religião e não à humanidade. Nós somos uma sociedade humana. Essa humanidade, ou elas resgata a sua humanidade, ou, o que eu quero dizer, ou nós, seres humanos, resgatamos a nossa humanidade e nos relacionamos através desta humanidade, daquilo que é comum na humanidade, ou nós estamos fardados à autodestruição. Isso não tenha dúvida. E não sou eu quem digo, isso é uma fala de Albert Einstein. Né? Nós temos que reconhecermos como seres humanos. Eu não tenho problema nenhum em fazer palestra no centro espírita, atender o convite de um rabino, de um sheikh, de um pastor. Eu não tenho problema nenhum. Eu me sinto honrado. Eu me sinto feliz de estar ali. E eu não vou ali falar de budismo. Eu vou ali falar da nossa natureza humana, acima de tudo. Falando de natureza humana, a humanidade está sofrendo dos males do século XXI, como depressão, ansiedade, insônia, perturbações diversas, ao mesmo tempo em que o materialismo se expande. Na sua opinião, Lama Rinchen, existe alguma relação entre esses problemas que nós citamos e a falta de crença no divino? Se eu começar pelo fim, sim. Quanto mais nós valorizamos as experiências sensoriais, menos nós nos percebemos seres espirituais, e assim o divino vai perdendo seu lugar. Comecei de trás para diante. A outra coisa é, o século XX, na história humana, foi o século em que a humanidade mais produziu conhecimento. Inclusive, na área da saúde, muito conhecimento para a longevidade, para a saúde, doenças que eram antigamente não detectáveis hoje são, não curáveis hoje são, e assim vai. Ótimo, beleza. Só que nós adentramos o século XXI, que já está com o carimbo do século da depressão, do século da violência. É isso, eu penso que é isso que o senhor quer dizer. Então, e o senhor pergunta, por quê? Óbvio. O porquê é simples. Eu citei Vance Duval, que é o autor, o primatologista do livro Na Era da Empatia, ele tem muitos outros livros. O ponto é, a nossa natureza ela é social. Nós precisamos um do outro. Na filosofia budista, aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho, existem três coisas que são fundamentais no aspecto da meditação, não de prática religiosa, no aspecto da meditação. A impermanência, a interdependência e o vazio. O que é isso aqui? Simples. Vamos começar com uma brincadinha. Quantos minutos eu tenho? Nós podemos fazer uma coisinha muito simples. Vamos lá. Quanto? 5 minutos. Oxe, tudo bem. Então vamos lá, 5 minutos rapidinho. Quando o senhor acorda de manhã, o senhor senta na cama e faz assim, ó. Uau, não morri. Aí o senhor dá mais uma palpadinha e fala, uau, não tive um acidente vascular. Corpo são, mente sã. Aí eu olho, o senhor olha para o quadro do senhor e fala, eu tenho uma casa para morar, eu tenho roupa para vestir, eu tenho comida para comer, eu tenho um trabalho que me remunera e me ajuda a pagar minhas contas. O senhor já tem aí, basicamente, o que é preciso para ter felicidade genuína. Mas tudo bem, não reconheci isso. Ok. Aí eu vou me levantar. Quando o senhor se levanta, o senhor coloca claro para o senhor qual a motivação e intenção para o uso da minha vida no dia de hoje. Essa é uma pergunta extremamente necessária. Qual a motivação e intenção que me move do ponto A para o ponto B? Depois, não contente com isso, o senhor pode pensar, quando eu acordei, eu acendi a luz, eu abri a torneira, eu vesti uma roupa, eu comi, eu saí com meu carro, tinha a rua limpa e assim por diante.
gaste alguns segundos e contemple todos os itens que o senhor usa em um dia para realizar o seu trabalho. Alguma vez o senhor parou para pensar quantas milhares, incontáveis de pessoas contribuem para a sua vida todos os dias? Não. Este é o problema. Né? Então, nós não temos ideia de como que as coisas coemergem na nossa vida. Nós achamos que a casa, eu pago PVA, eu pago IPTU, eu pago imposto de renda. Nós navegamos num mundo muito raso, muito curto, quando nós devemos lembrar quantas pessoas trabalham e contribuem para que eu possa realizar o meu trabalho. Quando esse entendimento se fizer muito presente, aí o senhor também vai perceber que o mais simples de todos os trabalhos que alguém possa fazer também contribui para o benefício e felicidade de outros incontáveis seres. Isso justifica, nós somos absolutamente interdependentes. Absolutamente. A pandemia foi uma mostra disso e parece que a gente não aprendeu. Veio a guerra da Rússia com a Ucrânia para ver se a gente aprende, sabe lá o que vai vir mais à frente para ver se a gente aprende. Nós somos seres interdependentes, nós precisamos um do outro. O senhor imagina se todo e cada ser vivente se preocupasse com o bem-estar do outro? Só isso. Então imagina, são 8 bilhões de seres humanos, mais ou menos, vivendo nesse planeta hoje em dia. Qual a aspiração fundamental de todo e cada um deles? Ser feliz. Então nós devemos ser um planeta de felicidade. Não somos. O senhor começa a pergunta falando isso. Nós somos produtores de sofrimento. E somos produtores de sofrimento justamente porque nós não entendemos que todas as coisas são absolutamente impermanentes, nada existe por si, todas as coisas surgem devido a causas e condições. Todas as coisas são interdependentes. E há um vazio nisso tudo. Quando nós formos procurar nossa identidade, nós não vamos achar. Porque nós não somos seres que nascemos de maneira sozinha. Nós nascemos devido a causas e condições. Se nós pensássemos sobre essas 3 coisas, nossa vida seria muito mais tranquila, muito mais bela. Nossas relações humanas seriam diferentes. Imensamente gratos à presença do nosso irmão Lama Rinchen Querab, que está aqui conosco, nos trazendo conhecimento, carisma, ensinamentos práticos e muito verdadeiros. Nosso agradecimento do coração, na esperança de que ele retorne, porque muitas questões ficaram aqui para ser respondidas. Eu peço licença ao nosso convidado para agradecer no programa de hoje e registrar na produção Fábio Bettinassi e Alex Monteiro, no apoio à produção Regina Prata, na divulgação Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos competentes Jefferson Carvalho e Rogério Palma, na edição Edi Pontes. Lama Rinchen, foi um prazer conversar com o senhor. Igualmente, Afonso. E o que é bom, só me permite o velho e batido jargão, o que é bom repete. Nossa esperança em tê-lo conosco mais uma vez. Muito obrigado. Um abraço, paz a todos. Nosso muito obrigado a você também que nos acompanha pela Rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, pelo nosso portal mundomaior.com.br, pelo nosso canal no YouTube. Até a próxima semana. Colabore, participe, critique, dê sugestões, traga suas dúvidas. Faça uma sugestão de quem você gostaria que estivesse aqui no programa. Mande as suas perguntas para o nosso e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. Nosso irmão Lama Rinchen Querab esteve aqui por sua sugestão de vários amigos que mandaram aí essa proposta e que nós, graças a Deus, conseguimos realizar. Até a próxima semana, até o próximo programa e muito obrigado, Lama Rinchen. Muito obrigado a todos.
Você acompanhou Programa Conviver.